Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos agora à última lição do Apocalipse desta temporada e à última temporada do livro do Apocalipse, ao capítulo 21 e 22. Hoje vamos estudar a respeito do tema Novo Céu e Nova Terra. Eu quero aproveitar e avisar para você que a partir das próximas semanas nós teremos um novo Bíblia Fácil, com um novo cenário, um novo grupo de amigos que nós estamos convidando para vir participar e uma nova temática. Vamos agora estudar 18 ensinos de Jesus. E você está convidado a se juntar a nós nessa grande classe de estudo da Palavra de Deus. Bom, talvez você está chegando aí agora no Bíblia Fácil e não pôde assistir tudo aquilo que nós estudamos com os nossos amigos ao longo desses últimos meses, pois você pode ter tudo aí na página do programa novotempo.com/Bíblia Fácil. Todos os programas estão postados nessa página e você pode assistir qualquer um deles, desde o programa 1 até o programa 17. E hoje é o programa 18, o último programa da última temporada do livro de Apocalipse. Nós iremos para outras temáticas e em algum tempo voltaremos com o tema do Apocalipse. Eu espero que tenha sido bom e gratificante para vocês, nossos amigos que foram convidados para estarem aqui esse tempo com a gente, assim como foi para nós aqui da Novo Tempo, poder abrir nossas portas, receber vocês. Já leve o nosso carinho, a nossa gratidão, que Deus possa abençoar vocês daqui por diante nessa caminhada que vocês estão tendo no estudo da Palavra de Deus e ao lado de Jesus. E hoje, para encerrar o programa, nós iremos estudar um tema muito especial. Vimos semana passada que quando Cristo voltar depois do milênio a esta terra, Ele trará a cidade santa. Os ímpios vão ressuscitar, Satanás vai reuni-los para tentar invadir a cidade. Agora, quando eles forem para invadir, fogo vai descer dos céus, destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios. Este mesmo fogo que destrói o mal vai purificar o nosso planeta. E aqui nós teremos um novo céu e uma nova terra. A grande pergunta que nos resta responder, que será o tema de hoje, o que vai acontecer nesta nova terra? Como será a vida dos salvos na nova terra? É sobre isso que nós queremos estudar. Mas antes de abrir a Bíblia, como vocês também já sabem, é nosso hábito aqui orar. E eu queria convidar vocês para nós orarmos mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, assim como esteve ao longo de todas essas semanas. E que nós possamos compreender mais uma vez os planos que o Senhor tem e o propósito para cada um de nós. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Pois bem, tome sua Bíblia em Apocalipse e nós iremos começar lendo no capítulo 21. E eu queria ler o primeiro verso. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Na minha Bíblia traz o subtítulo O Novo Céu e a Nova Terra. Eu não sei se na sua tem um subtítulo, mas o tema que vamos estudar agora é o novo céu e a nova terra. Capítulo 21, verso 1, leio assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra. É interessante que ao estudarmos a Bíblia, nós sempre devemos estar atentos, na medida do possível, às lições que a língua original pode nos ensinar. E o Novo Testamento, como vocês sabem, foi escrito todo em grego. E existem duas palavras gregas para novo. Existe a palavra neos, que é uma palavra usada para descrever novo, e você tem kainos, uma outra palavra. Uma dessas palavras tem o seguinte sentido: novo, inédito, aquilo que nunca dantes existiu. Mas já um outro termo refere-se a um novo,
mas é algo que foi reformado. Isso é bem conhecido de nós, né? Por exemplo, o novo carro. Fala-se um novo carro. O que é que tem de novo? Ele continua com 4 rodas, com 4 portas, com um volante. Eles mudam algum detalhe no carro e agora é o novo carro. Isso acontece com fogão, acontece com geladeira. Na realidade, não é um novo inédito, é uma reformulação do que já tinha. Agora também tem um termo que se refere ao novo inédito, o que nunca existiu antes. E quando João aqui em Apocalipse diz que ele viu um novo céu e uma nova terra, a expressão que usa não é do novo inédito, é de um novo que já existia. E por que ele usa essa palavra? Porque esta terra renovada, ela não surgiu agora do zero. Ela já existia. Ela foi reformulada pelo fogo. É a terra que hoje nós moramos. Então, esse planeta Terra, ele não será destruído, ele será alterado. O que vai ser destruído é o mal que nele habita. E ele voltará a ser como era quando saiu das mãos de Deus. Então, o novo usado por João aqui é porque aquilo que existia passou por um processo de renovação. E esse processo envolve o aniquilamento do mal, das obras do mal, e agora voltamos a ser como era no Jardim do Éden. Ou seja, esta terra será perfeita. Perfeita em todos os aspectos. Perfeita no seu clima. Estão lembrados que Adão e Eva não estavam vestindo roupas e eles não tinham nem frio e nem calor? Porque a temperatura era ideal para o ser humano. Depois do pecado, há regiões do mundo que têm que usar o aquecedor, outras têm que usar um ar-condicionado. Mas no início não era assim, agora voltará a ser. Um outro detalhe, quando a terra saiu das mãos do Senhor, ela era bela e ela não tinha nenhuma montanha escarpada. Essas rochas de granito que hoje nós vemos, elas não existiam, porque essas rochas fazem parte de uma estrutura interna da terra. Ela possuía leves colinas, todas bem trabalhadas, lindos rios, vasta vegetação. E foi por causa do dilúvio que você tem uma alteração em todo o mecanismo da terra e você tem placas que deveriam estar subterrâneas, agora elas despontam e aparecem na superfície. Então, o planeta passou por uma alteração geral. José Luiz? Por que na Bíblia fala que o mar não vai existir mais? Algumas pessoas acham que esse texto quer dizer que o oceano não mais vai existir. Mas há uma outra linha de interpretação que entende assim: João estava em Patmos, era uma ilha, a sua família estava no continente. Aquilo que separava ele das pessoas que ele amava era o mar. Então ele teria usado esta frase para significar que nesse novo céu e nessa nova terra não existe mais essa separação. O mar que nos separa não mais existirá. Nós estaremos unidos como uma só família. Mas quais são os detalhes que a Bíblia pode fornecer para nós a respeito da vida neste novo céu e nessa nova terra? Se esta terra será o eterno lar dos salvos, a Bíblia tem algum vislumbre de como será? Sim. Nós temos um capítulo na Bíblia que é Isaías 65. E este capítulo pode muito bem se aplicar ao estilo de vida que nós teremos neste novo céu e nesta nova terra. Profeta Isaías, capítulo 65, na página 504. Página 504, Isaías capítulo 65, olhe a partir do verso 17. Você que nos assiste em casa, vamos ler Isaías 65, 17 em diante. Bom, a essa altura seria bom explicar de que o livro do profeta Isaías é um livro de profecias, mas não é profecia apocalíptica, assim como o Apocalipse. Você tem 2 livros na Bíblia que, por excelência,
as profecias são apocalípticas, Daniel e Apocalipse. Então, profecia apocalíptica é uma classe de profecias. Agora você tem uma outra classe chamada profecia clássica. E Isaías é um profeta de profecias clássicas. Qual é a diferença de uma profecia clássica para uma profecia apocalíptica? Basicamente, o profeta está falando do seu tempo, de eventos relacionados aos seus dias. E caso não aconteça esse evento, ele passa por uma reaplicação. Você se lembra de Isaías capítulo 7? O que Isaías profetiza no capítulo 7? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Nós usamos Isaías 7,14 como um texto messiânico, e de fato ele é, mas o seu sentido primário não era o nascimento de Cristo. Isaías estava falando dos seus dias e de uma virgem que daria luz a um filho. E alguns estudiosos até acham que poderia até ser uma futura esposa de Isaías ou talvez uma esposa de Acabe, ou Acás, não me lembro agora o nome do rei na época. Mas então a profecia tinha uma aplicação para aqueles dias, mas ela foi reinterpretada. E quem é que pode fazer essa reinterpretação? Apenas a palavra de Deus. Então, quando Mateus vem e cita Isaías, a profecia dele, e aplica a profecia de Isaías 7 ao nascimento de Cristo, você tem a própria Bíblia fazendo uma aplicação secundária de uma profecia. Então, isso só a Bíblia pode fazer. Agora, olha para Isaías 65 e leia comigo o verso 17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Agora você se lembra do texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, verso 1? Porque eis que crio novos céus e nova terra. João está citando literalmente o profeta Isaías. O que João está fazendo? Ele está pegando uma profecia clássica que tinha uma aplicação para os dias de Isaías e ele aplica agora para o tempo do fim. Então, esse texto de Isaías 65, que originalmente é uma profecia clássica, ele passa agora a ter também uma aplicação apocalíptica. Então, alguma coisa se enquadra no tempo de Isaías, alguma coisa se enquadra também no tempo futuro que nós aguardamos. Então, vamos agora ler a partir do verso 17 até o 25, para saber o que se enquadra apenas nos dias de Isaías e o que pode ter uma aplicação secundária para o tempo futuro. Verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Perfeitamente aplicável aos dois momentos da história. Verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais nela se ouvirá nem voz de choro, nem voz de clamor. Aplica-se aos dois momentos. E como é que isso poderia ter acontecido nos dias de Isaías? Se o povo de Deus tivesse sido fiel à aliança que eles haviam feito com Deus. Se o povo de Israel tivesse sido fiel à aliança com Deus, tudo o que nós estamos lendo aqui teria acontecido nos dias do profeta Isaías. Como Israel não foi fiel, isso não aconteceu, e essa profecia agora tem uma aplicação secundária para um futuro que nós aguardamos. Próximo verso, verso 20. Não haverá mais criança, ou nela criança, para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Essa profecia pode se aplicar aos dias de Isaías? Pode, longevidade, morrer só com 100 anos. Mas pode se aplicar agora à nova terra? Não, porque não haverá mais morte. Então esse verso, ele só tem uma aplicação para o tempo do profeta. Verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Podemos aplicar esse texto para os dois momentos? Podemos. Por que podemos?
porque de fato esta será a atividade que nós vamos desenvolver na nova terra. Porque esta era a atividade de Adão quando ele saiu das mãos do Senhor. Ele foi colocado no jardim para cuidar e guardar do jardim. Herbert? A primeira parte aqui de não haverá mais nela criança para ver pouco tempo, velho, na nova terra, o ser humano ele vai se reproduzir ou só vai ficar aqueles que estão mesmo que vão para o céu? O que a Bíblia fala sobre isso? Ou essa parte criança, porque as criancinhas vão para lá, né? Vão crianças. Vão criança. Agora, depois elas disso... vão crescer isso. E haverá um momento que não haverá mais crianças nos céus. Agora, vai nascer, ou não no céu, né, na nova terra? Isso. Se bem que as crianças vão para o céu e lá crescerão. Mas pensando na nova terra, nascerá novos seres humanos? Nós não sabemos ao certo. Alguns que defendem que não, usam um texto onde perguntaram para Jesus assim: mestre, uma mulher casou-se com um homem e esse homem veio a falecer. Ela foi e casou com o irmão dele. Aí o irmão faleceu. Ela casou com outro irmão. O irmão também faleceu. E assim aconteceu 7 vezes. Ela casou com 7 irmãos e ficou viúva de todos eles. No céu, quem será o esposo dela? Perguntaram para Jesus. E quem perguntou foram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E eles queriam provocar Jesus com esse tema. E Jesus falou assim: quando chegarem nos céus, eles serão como os anjos, porque os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Essa foi a resposta de Cristo. Alguns olham para esse texto e dizem que nesta nova terra, ou mesmo no céu, nós seremos como uma família e não haverá mais casamentos ou não haverá mais procriação como temos agora. Então nós temos hoje alguns que creem assim e outros que preferem guardar silêncio e esperar para ver. Sobre a primeira parte, onde fala não haverá lembranças, né? Quando foi dito que quando formos levados ao céu, serão juntadas as famílias. E essa não ter lembrança, não vamos lembrar também da nossa família? Então isso quer dizer que isso só se aplica ao tempo de Isaías. Lá eles iriam se esquecer da vida pregressa, das dificuldades que eles sofreram, até que eles estivessem vivendo esse novo céu ainda lá no tempo de Isaías. Mas para o futuro não se aplica 100%, porque nós vamos ter lembrança de muitas coisas. Pode ser que alguma coisa que muito nos machucou, Deus apague de nossa memória. Não sei como será. Ok? Vejam vocês, algumas coisas se aplicam ao momento de Isaías e outras se aplicam aos 2 momentos. Agora aqui, quando o profeta diz que eles edificarão casas, não é isso? E nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, nós vamos poder lavrar a terra nesse novo país. Imagine você, mas pastor, a vida de agricultor é tão sofrida. Vai ser assim por toda a eternidade? Bom, sofrida é a vida atual, né, do agricultor. Não era assim para Adão. E imagine você estarmos numa terra onde ela é perfeita. Você vai cavar um buraco e vai lançar ali a semente. Você cobre a cova e faz o que agora? Faz mais nada. Você não tem que capinar, porque não crescerá mais ervas daninhas. Você não tem que aguar, porque o solo será fértil. Você não tem que adubar, não tem que colocar nenhum tipo de pesticida, porque não tem mais essas pragas. Então nós vamos plantar e colher, literalmente. Plantar e esperar a hora da colheita. Então a vida de agricultor nessa nova terra será um deleite. E nós, cada um vai cuidar então de algo. Cada um terá um serviço útil. E nós vamos poder nos reunir como família para poder juntos tomar os alimentos, a hora que nós quisermos, quando quisermos, aonde quisermos. Então a vida na nova terra não será uma vida ociosa, será uma vida de atividades. Versículo agora 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Com relação a edificar casas,
Jesus disse que Ele iria preparar lugar, está lembrado? Ele prepara para nós as casas. Verso 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Uma profecia clássica para os dias de Isaías. Verso 24, e será que de uma lua nova a outra, ou melhor, e será que antes que clamem, eu os responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os animais voltarão a ser herbívoros. Todos os animais voltarão a ser herbívoros, como era quando saíram das mãos de Deus. E nós viveremos em uma convivência pacífica. Esta lei que existe hoje de predadores, uma lei onde um come o outro, isso deixará de existir. E os animais não mais estarão sujeitos a esse tipo de lei. Pastor, a gente aprendeu aqui que a gente vai plantar e colher. Como que fica o dia do sábado? A gente também vai descansar? Olha aí para o capítulo 65, verso 23, 66, 23. 66, 23. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Você percebe que nessa profecia, que aplica-se a Isaías e também ao tempo futuro, a cada sábado nós iremos adorar ao Senhor. Então, os mandamentos, eles perdurarão por toda a eternidade. E nós vamos continuar observando o dia sagrado, mesmo nessa nova terra. Você já pensou a alegria de poder conviver com todos os animais? Você já pensou nos animais que a gente gostaria de ter por perto, de poder acariciar, conviver, conhecer? Tudo isso será possível. Estas são as glórias de viver nessa nova terra. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos ver mais alguns detalhes sobre a vida nessa nova terra. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a vida na nova terra. Vimos há poucos instantes que algumas profecias de Isaías capítulos 65 e 66 possuem uma dupla aplicação para os dias do profeta e também para os dias vindouros, dias que nós aguardamos após a volta de Jesus. Vimos também que neste novo céu e nesta nova terra, os animais voltarão a ser herbívoros e nós teremos uma perfeita convivência, perfeita harmonia entre o homem e os animais, que Deus criou para que fossem companheiros do homem, para que o homem dominasse sobre todos eles. Você já pensou quantas coisas boas e belas Deus está preparando para aqueles que estão se preparando para o céu, para aqueles que estão estudando a palavra, para aqueles que aceitam a Cristo? Há mais um detalhe que eu queria apresentar para vocês. Nós, nesse novo céu e nessa nova terra, viveremos como uma eterna família. E por falarmos em família, isso quer dizer que nós nunca mais nos separaremos. Nunca mais nos separaremos. Você tem a sua família e, por certo, você já passou momentos agradáveis quando naquele fim de semana todos se reúnem para algum tipo de festividade. Ali estão todos reunidos, mas quando acaba e cada um volta para a sua casa, parece que fica um vazio dentro da gente. Aqui na terra sempre é assim, sempre vai haver despedidas, sempre vai faltar alguém. Agora, a palavra de Deus nos enche de esperança ao dizermos que viveremos em família e o próprio Jesus vai estar conosco. Hoje nós não podemos vê-lo, nós o aceitamos pela fé, mas Ele vai estar literalmente conosco. Nós poderemos tocar em suas mãos, poderemos ver as marcas dos cravos.
E por falar nisso, por toda a eternidade, a única marca que vai restar da história do pecado serão as marcas e os cravos nas mãos e nos pés de Jesus. Por toda a eternidade Ele os terá. E todas as vezes que nós vimos ali as marcas, nós saberemos que aquilo aconteceu no Calvário para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Simone? Pastor, em Isaías 66, versículo 23, fala de uma festa de lua nova. O que vem a ser isso, festa de lua nova? O povo de Israel tinha várias festas. Eles celebravam pelo menos 7 festas ao longo do ano. Você tinha algumas festas no primeiro semestre e outras no segundo. No primeiro semestre, por exemplo, você tinha a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa dos Pentecostes. Eram 4 as festas. No segundo semestre você tinha a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então eram 7 as festas ao longo do ano. Agora, estas festas, muitas caíam em dias de lua nova. E como eles tinham um calendário lunisolar, então estas luas novas marcavam o início das celebrações. Então agora Isaías está dizendo que quando eles chegassem em Canaã, quando o sonho se realizasse, quando o pacto fosse cumprido, eles iriam todo sábado na presença do Senhor e iam continuar celebrando as festas das luas novas, as festas que Deus havia dado para eles. E de fato essas festas deveriam ter sido celebradas até que o Messias viesse. E todas as 7 festas encontram seu cumprimento na pessoa de Jesus. Bom, mas essa é outra história que a qualquer momento a gente pode também estudar com vocês. E eu queria então terminar com esse texto que para mim é um dos mais belos da palavra de Deus. Apocalipse 21, verso 4. Jesus nos promete: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que passou? Os problemas dessa vida, as agruras, as injustiças, as mazelas da humanidade, isso passou, isso ficou para trás. Agora Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte não mais vai existir e nós estaremos para sempre com as pessoas que nós amamos. Já pensou que extraordinário? Podemos estar para sempre ao lado das pessoas que nós amamos? Pois esse é o privilégio que eu e você podemos ter se nós nos prepararmos. E existe uma palavrinha que é bem singular em português, quase não encontrada em outras línguas, que vai desaparecer para sempre de nosso vocabulário e de nossas mentes. Saudade. Nunca mais teremos saudade. Sabe por quê? Porque nós teremos perto as pessoas que nós amamos. E por mais que não entendamos perfeitamente a ausência de pessoas que nós amamos no céu e nessa nova terra, não vai provocar tristeza em nosso coração. Por que não? Porque na segunda fase do juízo divino, no juízo comprobatório, nós vamos entender por que essas pessoas se perderam. E como o nosso amor a Deus, ele é maior do que para com qualquer ser humano, nós vamos confiar na justiça divina. E nós seremos felizes, eternamente felizes. E nunca mais sentiremos saudades. Você não almeja por um lugar assim? Você não almeja morar num país assim? O Walter vai cantar uma canção agora, onde diz justamente sobre isso, que a saudade é como uma intrusa que chega, mas um dia ela será vencida e deixará de existir. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós vamos ouvir agora essa canção.
sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar. Tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de me machucar. Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, dos abraços, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz. Acostumei com a companhia. É assim, nossa vida é mais feliz se está perto quem se ama. Mas o que ninguém ensina, nem nos livros, nem na escola, é lidar com a dor de ver alguém partir. Peço a Deus alguma ajuda, me ensinar. Ele me diz, meu filho, eu também sofro, mas isso terá um fim. Deus do amor, dono da alegria eterna, do sorriso, dos abraços, dos encontros. Guarda-me, eu quero amar sem mais medo de pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Me deixe em paz, em paz. Pertencer a um lugar onde a saudade não encontre o caminho. Dono da alegria eterna, do sorriso, dos abraços, dos encontros.
Obrigado, Walter. Como diz a música, nós queremos morar numa terra onde a saudade não encontre o caminho e nunca chegue lá. E Deus também é um Deus que sente saudades. E sabe que para mim, um dos momentos mais tristes para Deus é o pôr do sol. E eu chego a essa conclusão porque quando eu leio Gênesis, a Bíblia diz que Deus vinha conversar e visitar Adão na viração do dia, no pôr do sol. Todos os dias, Deus vinha falar com Adão. Houve um dia que ele chegou e Adão não estava ali, estava escondido. Por quê? Você conhece a história. Ele havia desobedecido. Há quantos anos aconteceu essa história? Nós cremos de que há cerca de 6.000 anos no passado. E se você sente saudades, o nosso Deus já sente há 6.000 anos. Não só de todos nós, como saudade de dar em Adão, o primeiro homem que ele criou, o abraço. Quem sabe o mesmo abraço que ele deu após haver criado naquele sexto dia, naquela sexta-feira. Quando Cristo voltar, ele vai encontrar-se com Adão. Eu queria que você viajasse agora na sua mente. Ali está Cristo, ali está Adão. E depois que eles se abraçam, Adão se volta para nós. Esperamos estar lá, né? Os outros salvos. E Adão vai olhar para nós e ao ver a nossa fisionomia, a nossa estatura, ele que foi criado como um homem enorme, ele vai ver nessas pequenas estaturas que o ser humano tem agora, uma consequência do seu erro. Eu errei. Por isso a humanidade inteira foi afetada. Mas graças ao meu Deus, eu me arrependi, eu fui perdoado e eu estou aqui. E nós vamos poder nos encontrar com Adão, poder abraçá-lo, poder conversar com o primeiro homem, o nosso ancestral. A gente não tem ideia do que vai acontecer quando Jesus voltar, ou mesmo nessa nova terra. Mas a saudade nunca mais vai existir, porque nós vamos estar para sempre com as pessoas que nós amamos. Nunca vai nos faltar nada. Nunca mais sentiremos falta de nada. O coração vai estar repleto, vai estar cheio. E enquanto nos preparamos, algo tem que acontecer em nossa vida, né? Alguns passos têm que ser dados. E nós queríamos convidar vocês agora para que vocês vissem, para que vocês participassem de algo muito especial. É uma surpresa que nós preparamos para vocês. Nós vamos todos sair agora, aqui dos estúdios. A van está nos aguardando ali fora. Nós vamos entrar nessa van, nós vamos fazer uma viagem. E você vai ver daqui para frente o que vai acontecer. Vão comigo? Então vamos? Por favor. Pode deixar as Bíblias aqui nos mesmos locais. Pode deixar tudo aí. Vamos juntos. Amigos, que alegria podemos estar reunidos nessa tarde com um momento muito especial. A palavra de Deus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E nós vamos testemunhar agora o batismo desse casal.
que entregou sua vida a Cristo e querem publicamente nessa tarde dar esse testemunho de fé. Aqui estão os nossos amigos que estiveram conosco a semana inteira, né? Todo o pessoal da equipe técnica para testemunhar esse momento, e também o pessoal que trabalha na Escola Bíblica, nos Anjos da Esperança. Também está aí o pastor Fábio, que coordena o núcleo do espiritual, Danilo, né, que foi o nosso promotor também até o programa passado. E esse pessoal, todos os dias, estão atendendo ligações de pessoas interessadas por certos estudos que vocês receberam lá, eles que mandaram para vocês. Quando vocês se tornam anjos, eles que fazem o cadastro também. E eu estou muito feliz porque a gente está fechando esse Bíblia Fácil com esse momento especial. E a história não começou hoje e nem começou essa semana. Alguns da Novo Tempo devem se lembrar que eu comecei a contar essa história, mas os nossos convidados não sabem dessa história e nós não contamos em nenhum momento para deixarmos para contar agora. Quando foi no mês de agosto desse ano, eu estava com um compromisso em Vitória da Conquista, lá na Bahia, e eu voei de São Paulo para Confins, e de Confins eu iria para Vitória da Conquista. Quando eu cheguei em Confins, eu devia trocar de aeronave, e o avião que nos levaria até a Bahia é um turbo hélice. Esse da Azul, né? Um avião com 100 passageiros. E tudo estava indo bem, nós fomos pegos por um ônibus, né? Como vocês sabem, esse embarque remoto. Fomos levados até a aeronave no pátio, aí todos embarcaram, a aeronave taxiou conosco, todo o aeroporto de Confins, fomos lá para a ponta da pista, e quando estava o avião na pista pronto para decolar, o piloto disse assim: infelizmente eu não vou poder voar com vocês, porque estão vencendo minhas 9 horas de jornada, e por isso eu não posso decolar. Ninguém entendeu nada na hora. E nós nos perguntamos, né? Mas será que ele não sabia que ia dar as 9 horas, né? Já agora? Fez todo mundo embarcar na aeronave, taxiou com a gente. Agora vamos voltar para o aeroporto. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. E ficamos nos perguntando por que aquilo havia acontecido. E de fato o avião cruzou toda a pista, foi para o mesmo lugar, o ônibus encostou, todo mundo desembarcou e nós voltamos para o aeroporto. E eu me perguntando o que estava acontecendo, por que o piloto tinha desistido naquela hora. Ele sabia da carga horária, nem tivesse chamado para o embarque, né? Como o atraso estava grande, a empresa teve que pagar um almoço para todos os passageiros. E fomos para um restaurante, eu fiz o meu prato, me sentei à mesa, quando de repente chegou esse cidadão aqui e disse assim: você é pastor Arilton, né? Eu disse sim. Ele falou assim: eu vi o senhor no avião e eu queria muito ter conversado com o senhor lá. Já que nós não decolamos, agora vai ser a hora. Desculpa, na verdade nós não nos vimos no avião. Eu vi o senhor lá e eu ia sentar em outra mesa, mas você estava sozinho na mesa. Aí eu me assentei e falei: pastor, da igreja adventista, posso me assentar aqui? Você pode. Mas até então a gente não tinha se visto, nem eu tinha te visto. Ok, achei que você ia. Não, essa que é a diferença toda, foi essa, que nós não se vimos no avião. Aí ele se assentou e ele falou assim: pastor, eu estou sentindo que Deus está me chamando, porque eu tive já 3 sonhos com a volta de Jesus, e o último sonho foi essa noite, e em todos os 3 sonhos que eu sonhei com a volta de Jesus, eu estava perdido no sonho, e eu sinto que Deus está fazendo um chamado para mim. E eu na mesma hora, sentado com ele ali, eu falei: olha, Herbert, Deus está fazendo de fato, e você precisa aceitar o chamado dele, é agora, é aqui sentado nessa mesa. Você precisa entregar o seu coração a Cristo e se render a Ele. E como vocês sabem que ele é emotivo, né, como eu, ele começou a chorar na mesma hora e falou: pastor, eu aceito. Eu aceito nesse momento. E ali naquele momento, naquela mesa, nós chorando ali, todo mundo sem entender nada que estava acontecendo, mas Deus sabe o que se passava. Depois de 4 horas, nós embarcamos e fomos para a Bahia, no mesmo voo. E eu disse para ele: Herbert, você não quer ir participar do Bíblia Fácil? E eu
fiz o convite na hora para ele, porque eu entendi que a história dele não estava terminada ainda e podia terminar aqui. E ele aceitou participar. Mas o que mais me impressionou foi que isso aconteceu numa sexta-feira, e eu disse para ele: então você agora procure uma igreja adventista, acerte-se com Deus, entregue sua vida. E quando foi no sábado, no dia seguinte, 12h26, eu estava na casa de uma família de amigos lá em Vitória da Conquista, quando chegou uma mensagem no meu celular, que eu guardo com muito carinho até hoje. E ele dizia assim: pastor, feliz sábado. Ele começou a mensagem assim: feliz sábado. Essa madrugada nós acordamos, eu e minha esposa, nós oramos e nós nos entregamos ao Senhor. Eu acabei de chegar da igreja agora, e eu disse para minha esposa essa madrugada: o que Deus faz para salvar alguém? Ele faz parar um avião inteiro. E foi isso que ele fez. Aquele voo não decolou para que a gente pudesse ter a chance de sentar e conversar um pouquinho. E ele veio aqui participar desse Semana Bíblia Fácil. Eu não conhecia a esposa, a Lília, eu só fiquei conhecendo aqui. Ele disse para mim por telefone do desejo de se batizar. Eu sugeri que ele se batizasse aqui. E ela hoje tomou a decisão de, junto com ele, também se batizar. Essa noite. Tomaram a decisão. Então, eu jamais esquecerei o que ele me disse naquela mensagem ao telefone. O que Deus faz para salvar alguém? Ele para um avião inteiro. O avião não decolou para que ele pudesse ter a chance de estar no programa e hoje está sendo batizado. E Deus não trabalha assim só com ele. Todos vocês, né? A gente brincou tanto essa semana aí, brincamos tanto aí, né, com o nosso vereador, mas você está aqui não é por acaso, porque Deus tem um plano para você. E essa rede de comunicação que você tem na mão é para você ajudar a levar agora esse evangelho para outras pessoas também. O mesmo acontece também com a Natália. Você está aqui não é por acaso, né? Você já me falou das lutas que você tem, da ameaça que o seu pastor já te fez, por você ter vindo, né, para cá. Se por certo Deus tem um plano para você. O que dizer, né? O doutor Eduardo e Simone, né? Eu os conheci lá em Campo Grande, me receberam com muito carinho na casa dele. Um homem muito ocupado, um desembargador, é um anjo Lisa. Podiam estar lá envolvidos em tantas atividades, mas tiraram uma semana para estar aqui. E eu sei que vocês só estão aqui porque Deus quis. Porque da outra vez que vocês deveriam estar, você lembra, Simone? Veio aquela tragédia, aquele acidente, e veio até falecimento, não foi? Da minha mãe. A sua mãe faleceu. E mais duas. E mais duas pessoas. No momento que você deveria ter vindo para o Bíblia Fácil, tudo isso aconteceu. E agora eu sei que vocês estão aqui, mas eu sei que teu pai, não é isso? Meu pai. Não está bem também. E Meu tem uma pai, outra pessoa também, cunhado, também não está bem. Mas Deus permitiu que vocês viessem para que hoje de manhã nós testemunhássemos a sua decisão que você tomou. E por certo, também a decisão do Eduardo. Eu tenho certeza que vai nesse mesmo caminho. Carolina está aí também, já disse para mim da decisão dela. E a Carolina falou, né? Ela sentiu a voz de Deus tocando, tirou já até as joias que estava usando. Inclusive falou isso, alguém até ouviu por aí, né? Até achou interessante o testemunho que você deu, né? Deus falou para você: tira tudo, deixa tudo, porque é hora de seguir. Né? E José Luiz, minha esposa, eu tive o prazer de conhecê-los lá em Colatina, no almoço, mas desde aquele almoço eu sabia que Deus tinha um plano para vocês. Sei das lutas de vocês também, mas Deus tem um plano e Ele vai terminar essa obra no coração de vocês. Não tenha dúvida. E nós temos a alegria de hoje poder descer as águas e fazer esse batismo. Lucas diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. É o momento mais festivo do céu. Nada causa mais alegria ao coração de Deus do que ver alguém se entregando como nós veremos agora. Por isso é com alegria, eu, William e Herbert, que nós vamos poder juntos hoje passar por essa cerimônia que Jesus nos ensinou, da forma como Ele ensinou, como nós aprendemos hoje no programa. Batismo é por imersão. Se não é por imersão, não é batismo. Isso fique claro para todos nós e nos ajude. Que dizer também para o Tiago, né? Que participou com a gente aí.
Deus sabe, o Tiago, dos seus planos e tem planos para você. Por certo, sua história está sendo escrita e Deus tem muitos planos para você. Permaneça firme nesse caminho e você vai entender cada dia mais o plano que Ele tem para você. Querida irmã Lilian, louvado e exaltado seja Cristo pela sua decisão. Nessa tarde, ao ser batizada, seus pecados serão perdoados e teu nome escrito no livro da vida dos céus. E obedecendo à ordem de Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo nessa tarde para perdão dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus pela tua vida, pela influência do Espírito Santo no seu dia a dia. Que você possa ser um baluarte da verdade para a sua família, na sua cidade e onde quer que você esteja. Por isso, para perdão dos teus pecados, para que teu nome seja escrito no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho, em obediência à ordem de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar esse momento. Encerramos aqui essa última temporada do Apocalipse e que Deus possa abençoar todos vocês. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pelos frutos que já estamos colhendo dessa temporada, pelas decisões que já foram tomadas e por tantas outras que serão tomadas a partir de dezembro, quando essa mensagem for levada ao ar. Que o teu bom e santo Espírito continue nos impressionando e que dia a dia estejamos nos preparando como uma família para o teu breve regresso. Suplico a tua bênção sobre cada participante que esteve conosco, que ao retornarem para as suas casas, eles possam continuar com a tua presença e que eles sintam o desejo a cada dia de o mais breve possível também passarem por essa mesma cerimônia, serem batizados e dessa maneira estarem prontos para a tua volta. Cuida de todos nós e salva-nos para o teu reino. Te oramos em nome de Jesus. Amém.